E certa vez, um sacerdote partilhou um desses momentos na vida dele. Ele disse que chegou para trabalhar numa paróquia e ele ficou sabendo que naquela paróquia tinha um senhor que era muito bom, mas que tinha se afastado da igreja, não participava de mais nada da igreja. Ele que antes participava assiduamente, enfim, já há algum tempo não participava mais. E ele ficou sabendo que aquele senhor não participava porque ele ficou muito chateado com o padre que estava lá antes, porque o padre citou um exemplo na missa que ele achou que fosse uma indireta para ele, ou que tivesse revelado alguma coisa da vida dele. Enfim, ele sumiu ali da paróquia por conta disso. Isso ficou na cabeça dele. E esse padre assumiu isso como desafio. Falou: vou lá conversar com ele. Foi lá conversar e falou umas 2 horas com aquele homem. Durante 2 horas o homem só olhava para o padre. O padre já estava até meio perdido, assim, não sabia mais nem o que falar. E nisso o homem, sem falar palavra alguma, resolveu descer a escada e ir lá para o porão da casa. Não falou nada, só desceu a escada e foi para o porão da casa. E nisso o padre se lembrou de algo que um paroquiano tinha dito. Olha, esse senhor tem um detalhe: se ele gostou da pessoa que está conversando com ele, ele oferece um vinho. Se ele gostou, ele oferece um vinho. E o padre ficou naquela esperança: o que será que ele foi fazer no porão? E de repente ele subiu com uma garrafa de vinho toda empoeirada e disse assim: essa garrafa é a última da safra de não sei que ano, e eu queria partilhar com o senhor. E aquele senhor voltou para a igreja. O padre disse que foi o melhor vinho que ele tomou na vida dele, que ele nunca vai se esquecer daquele vinho. Como Deus foi bom naquele momento para com ele, no ministério dele. Ele trouxe uma ovelha de volta para o rebanho. Pois bem, histórias assim a gente nunca mais esquece. E foi isso, algo maior que isso, mais importante que qualquer outra coisa, mas nessa linguagem humana foi assim que Jesus marcou a vida dos seus discípulos. E ele marcou tanto que um contava para o outro: olha, um certo dia, na celebração da Páscoa, Jesus nos reuniu numa sala lá em Jerusalém, e ele fez isto e isto, e ia contando os detalhes. Eu digo isso a vocês porque São Paulo, que narra para nós a Eucaristia, a instituição da Eucaristia, ele não estava lá. Foi algum discípulo que contou para ele. Aquele momento em que Jesus tomou o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Pegou o cálice e disse: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Aquele momento ficou na alma das pessoas que vivenciaram aquele fato e foram contando para as outras gerações. E Paulo foi alguém que também ouviu a história, porque não estava lá, mas a história mexeu, tocou, e ele conta para a comunidade. A narrativa mais antiga da Eucaristia nós encontramos na primeira leitura que nós ouvimos hoje. E Paulo coloca essa lembrança num contexto de que aqui nós nos tornamos iguais. Quando nós estamos presentes na igreja para a celebração da Eucaristia, não tem maior, não tem menor, não pode haver divisão, ninguém pode se julgar diferente ou fora, todos nós somos iguais. Ele criou no seu infinito amor esse momento para deixar gravado esse momento na memória dos nossos corações, do coração da humanidade. Mas como se não bastasse isso, ele fez outros gestos, e desses gestos se lembra João. É João que vai narrar para nós outros detalhes que
ficaram como que impressionantes e marcaram a alma de João. João não cita a citação da Eucaristia, ele não narra a instituição da Eucaristia como os outros evangelistas, ele conta o que o Senhor fez de diferente.